Oi, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, cumprindo com as atividades, porque a nossa aula não parou. Só mudou a logística, tá? Ao invés de vocês irem para a escola, hoje a escola vai para dentro da casa de vocês. Mas as nossas aulas estão dando sequência. A nossa aula de hoje é sobre semelhanças de triângulos. A gente vai pegar lá o nosso conceito do Teorema de Tales e aplicar na comparação de duas figuras. A gente vai ver que figuras são essas, como aplicar, quais são os cálculos que a gente vai fazer, mas antes disso tudo, a gente vai descobrir quem foi que encontrou essa associação das figuras, por que encontrou, em que época, qual foi a aplicação disso. Dá uma olhadinha no vídeo. Tales de Mileto, o primeiro matemático de que se tem notícia. Ele ficou conhecido por ter descoberto uma maneira de medir a altura das pirâmides do Egito sem ter que subir nelas. A pirâmide de Quéops, chamada de a Grande Pirâmide, foi construída por volta de 2550 a.C. Media 146,6 metros de altura quando foi construída, o que equivaleria hoje a um edifício de 48 andares. Quando visitou o Egito, Tales surpreendeu os faraós ao calcular a medida da altura da pirâmide de Quéops, medindo a sombra que ela projetava no solo. E como ele fez isso? Os triângulos semelhantes têm os ângulos respectivamente iguais. Tales sabia que se os dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Tales levou em conta que uma vez que o Sol está muito distante da Terra, seus raios podem ser considerados paralelos. Quando então a sombra do bastão, o S pequeno, ficou exatamente do mesmo tamanho do bastão, H pequeno na nossa fórmula, imediatamente Tales mediu a sombra. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre semelhança de triângulos, vamos pensar na palavra semelhança. Quando a gente fala semelhança, o que vem à sua cabeça? Qual o conceito que você tem definido sobre isso? Porque semelhança é uma palavra muito abrangente. Eu tenho certeza que cada um de vocês pensou em algo bem diferente. Se eu pensar em semelhança de maneira geral, eu vou pensar em algo que é parecido. E parecido é muito pessoal. O que é parecido para mim pode não ser parecido para outra pessoa. Em matemática, a gente não pode ter esse conceito abrangente, a gente precisa ter algo bem específico. Então, quando eu falo em semelhança em geometria, lá aplicada a nossa matemática, eu vou ter algo que é ligado bem à sua forma, parecido em relação à forma. Mas o que é isso, Flávia? Como assim? Parecido em relação à forma. Calma, a gente vai chegar lá. Eu posso dizer que é algo que tem a mesma forma. Flávia, então quer dizer que tudo quanto é triângulo é semelhante? Mais ou menos, né? Vamos estabelecer alguns critérios para esse tipo de semelhança. Vamos lá. E na prática, Flávia, o que é ter a mesma forma? Bom, eu trouxe um momento fofurice da minha vida, porque é uma semana muito especial para mim e como a gente compartilha muitas coisas, eu não poderia deixar de dividir esse momento com vocês. Então, eu trouxe duas fotos de um momento muito especial da minha vida. Então, eu tenho a foto no tamanho pequeno e a mesma foto no tamanho maior. Tá vendo? É a mesma foto, exatamente a mesma coisa. Vocês acham que essas duas fotos, elas são semelhantes? Embora elas tenham tamanhos diferentes? São. Elas vão ser classificadas como semelhantes, sim. Porque, na verdade, o que eu tenho é uma ampliação ou uma redução da mesma foto. O conteúdo dela é o mesmo. Entenderam? Agora vamos usar a figura que nós vamos estudar nesse momento, que são os triângulos. Eu tenho aqui dois triângulos. Vocês conseguem perceber que eles têm a mesma forma? Tá vendo? Quando eu coloco um em cima do outro, a diferença
é só o tamanho. Tá vendo? Eles têm a mesma forma. E como é que eu posso ter certeza disso? Eles têm a mesma medida angular. Agora, eu tenho dois triângulos que têm medidas angulares iguais e tamanhos diferentes. Eu tenho um triângulo maior e um menor. E eu vou determinar quando dois triângulos são semelhantes. Para que eu afirme isso, é necessário que eu obedeça a duas características. Primeiro, eu preciso observar se os meus ângulos são congruentes. Bom, congruente é uma palavra que a gente já conhece lá do nosso vocabulário, que significa o que mesmo? Isso, exatamente, a mesma medida. Se os ângulos possuem a mesma medida, são congruentes, é uma das características para que ele seja semelhante. Segundo, os lados correspondentes são proporcionais. Lados correspondentes? Como assim? O que significa isso exatamente, Flávia? Lados correspondentes. São os lados opostos aos ângulos. Como assim, oposto ao mesmo ângulo? Vamos ver. Nós já vimos lá no nosso conceito de proporções que proporção é a igualdade entre razões. Então é isso que eu vou fazer primeiro. Eu vou montar razão, usando as medidas do meu triângulo. Vamos lá. Montando as razões, eu vou olhar lá para os meus ângulos. Vou escolher um ângulo para eu começar. Eu vou começar lá pelo ângulo lilás. Todo mundo tá vendo o ângulo lilás nos dois triângulos? E vou, olha lá, os dois triângulos. Eu vou procurar o lado oposto a ele. Quem é o lado oposto no triângulo maior? Ó, 8. Vai ser o primeiro elemento da minha razão. E aí eu vou procurar o correspondente a ele no outro triângulo. Quem vai ser o ângulo lilás lá, o roxo, lá no outro triângulo? O lado oposto a ele, quem é? 4. Pronto, montei a minha primeira razão usando os lados que são correspondentes, lá proporcionais. Agora eu vou escolher um outro ângulo para formar uma outra razão. Eu vou escolher aquele ângulo ali rosa, né? Não sei se é rosa ou se é laranja. Vamos lá. Ó, quem é o oposto a ele no triângulo grande? O 7. Vou procurar o mesmo, o correspondente a ele, só que no outro triângulo. O correspondente a ele vai ser quem ali? 3,5. Montei a minha segunda razão. Agora, eu vou montar a última, daquele ângulo que eu não usei ainda, aquele ângulo azul. Quem é o lado oposto, olha lá, ao ângulo azul, no triângulo grande? Ó, 6. Quem é o correspondente a ele no triângulo pequeno, o lado oposto? 3. Viram que para cada razão eu usei o mesmo ângulo, só que de triângulos diferentes. Se eu tenho uma razão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar a minha razão. 8 dividido por 4, na primeira razão ali, eu vou ter quanto? 2. Isso mesmo, ó. 8 dividido por 4, simplificando a minha razão, 2. Vou fazer a mesma coisa na outra. 7 e 3,5. Quanto dá? 7 dividido por 3,5, 2. Também. A última razão, 6 e 3. 6 dividido por 3, simplificando, eu tenho também o quê? 2, exatamente. Se as minhas razões são iguais, então eu tenho uma proporção. Ângulos congruentes com a mesma medida e razões proporcionais, então eu tenho dois triângulos semelhantes. Essas são as duas características para que eu defina um triângulo semelhante, ok? Nós vimos a teoria, agora vamos para a prática, tá?
como é que a gente vai aplicar esses conceitos de semelhança, de comparação, de lados correspondentes? Como é que vai ser isso? Olha aqui no nosso primeiro exemplo. Ele diz que eu tenho os triângulos ABC e a linha B' e C' são semelhantes. Ele afirma que eles são semelhantes. Se ele está afirmando que eles são semelhantes, é porque obrigatoriamente ele obedece às duas condições. Primeiro, ele tem os ângulos congruentes. Quer dizer que eles têm os ângulos com as mesmas medidas. E, além disso, os lados são obrigatoriamente proporcionais. Que lados são esses, Flávia? Qualquer lado? Não. Os lados correspondentes. Correspondentes a quem? Aos ângulos. Olha aqui, gente. Presta bastante atenção em mim. Eu passei alguns meses aí falando do Teorema de Tales aplicado ao feixe de retas. E aí, quando eu tinha as retas transversais que se cruzavam, eu ficava um tempão dizendo: pinta a reta transversal e tira do feixe. Pinta a reta e tira do feixe. Usa lápis de cor, caneta colorida, marca-texto, o que vocês quiserem. E vocês ficaram de teimosia e não queriam ficar pintando lá, achavam que era bobeira minha. Quando a gente foi para a prática, vocês viram que não era e que ajudava muito na visualização. A mesma coisa é aqui, me escuta, deixa de teimosia, pelo amor de Deus. Olha só, eu vou procurar os ângulos que são iguais. Vou escolher algum deles para começar. Vou escolher aqui, ó, o meu lilás. Olhando para o meu ângulo lilás, eu vou procurar o lado oposto a ele, ó. Quem é o lado oposto a ele? 3. Vou colocar ele aqui para montar a primeira razão. Agora, eu vou encontrar o lado correspondente a ele no outro triângulo. Baseado em quem? Qual é o meu referencial? O mesmo ângulo. O ângulo lilás. Aqui no ângulo lilás, quem é o lado oposto a ele? 9. Formei a primeira razão. Agora, eu vou formar outra, tendo o referencial como outro ângulo. Olha aqui, tá vendo aqui em cima no A? Eu não tenho nenhum ângulo explícito. Mas essa é a simbologia dele. Ele não está explícito, mas o ângulo oposto ao A é quem aqui? Quem é o lado oposto ao A, aliás? Quem é o lado? 4. Quem vai ser o lado correspondente a ele no outro triângulo, no triângulo maior? Vou procurar o mesmo ângulo, ó, o ângulo que não tem, ó, que não tem símbolo. Quem é o ângulo que não tem símbolo? Aqui, ó, o ângulo C nesse triângulo. O lado oposto a ele vai ser quem? X. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma proporção lá na propriedade fundamental das proporções, aquele nosso vulgar multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 9, 36. X é igual a 36 dividido por 3. X é igual a 12. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Espero que não, né? Vamos continuando. Próximo exemplo. No próximo exemplo, eu vou começar a ler o meu problema. Vou começar lá. Os lados de um triângulo medem 8 centímetros, 18 centímetros e 16 centímetros. Um triângulo semelhante a este tem 63 centímetros de perímetro. Determine os lados do segundo triângulo. Flávia, lá vem você tumultuando. Não precisa, eu chego a fechar os olhinhos e ouvir vocês falando assim pra mim. Não precisa, Flávia, já tá bom aí. Não tá bom não. Vamos continuar. E vamos rever coisas que eu falo para vocês já há algum tempo. Li um problema. É uma figura? A figura está explícita na minha questão? Não. Eu vou lendo e construindo. Porque aqui não é o desenho do pica-pau que você lança de repente uma nuvenzinha na sua cabeça com as questões resolvidas. Nada disso. A gente precisa ir construindo. Vamos lá. Os lados de um triângulo. Eu tenho triângulo? Não tenho triângulo. Vou fazer um triângulo. Parei. Os lados de um triângulo construir.
Aí ele diz assim, medem 8, 18 e 16. Ele não me deu nenhum critério, eu vou colocar onde eu achar mais conveniente. 8, 18 e 16. Aí ele fala, um triângulo semelhante a esse. Tô falando de outro triângulo, vou colocar lá. Tem o perímetro medindo 63 centímetros. O perímetro dele é 63 centímetros. Ele quer que eu determine os lados desse segundo triângulo que eu não sei quanto mede. Eu vou chamar esses lados de letras de incógnitas para poder descobrir. Ó, aleatoriamente. X, Y e Z. Flávia, e agora? Eu tenho os lados do triângulo, eu tenho um monte de letra e o perímetro aqui. Olha o que eu falo para vocês. A própria questão vai me induzindo o que ela quer que eu faça. Ele me deu o perímetro de um triângulo que eu não conheço os lados. Será que eu não consigo descobrir o perímetro do outro triângulo? Acho que sim. Quanto seria o perímetro desse lado? Lembrando qual é o conceito de perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. 8 mais 18 dá quanto? 26, não é? 26 mais 16, 42. Tá certo? Concorda comigo? 42 centímetros. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou montar as razões. Como? Eu vou formar uma razão com o meu perímetro. O primeiro triângulo com o segundo triângulo. 42, que é o primeiro perímetro, está para 63, que é o segundo perímetro. E agora eu vou formar uma razão com os lados dos triângulos, respeitando a ordem que eu montei a minha primeira razão sempre. Lembram disso? Lá no Teorema de Tales? Ó, suponha, eu vou pegar o 8 aqui, ó. Quem é o lado que corresponde ao 8 no outro triângulo, que está ocupando a mesma posição? Quem é ele? Ó, todo mundo concorda que é o X? X. Foi? Agora eu vou multiplicar cruzado. Posso simplificar alguém aqui? Posso, não posso? Ó, posso simplificar por 7. 63 dividido por 7, 9. 42 dividido por 7, 6. Posso simplificar mais alguém? Quem eu posso simplificar ali? Posso simplificar ainda quem? O 6 e o 9. Por 3 dá 3. 6 por 3 vai dar 2. Posso simplificar ainda alguém? Sempre na horizontal ou na vertical. 2 e 3 não posso mais. Posso simplificar alguém aqui na horizontal? Posso aqui, ó. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 vai dar 4. Agora eu aplico a minha propriedade. X vezes 1, x. 3 vezes 4, 12. Flávia, não consigo simplificar assim, ainda tenho dificuldade, me sinto inseguro. Não tem problema nenhum. Você vai multiplicar cruzado primeiro, vai fazer a sua multiplicação e a sua divisão lá no final, vai dar a mesma coisa, tudo bem? Vamos agora para descobrir o valor de y. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, o perímetro do primeiro sobre o perímetro do segundo. E vou usar outro lado agora, sei lá, qualquer um. Hipoteticamente, vou usar o 18. Quando eu usar o 18, quem é o lado correspondente a ele no outro triângulo? Quem vai ser? Quem é que está ocupando a mesma posição do primeiro, só que lá no segundo, uma letra que eu determinei para ele? Y. Viram? Agora, eu vou fazer aquela mesma simplificação. Vamos lá. Por 7, já sei que aqui dá 9 e aqui vai dar 6. Posso simplificar aqui, olha, na horizontal. 6 por 6 dá 1.
18 por 6 vai dar 3. Multiplicando cruzado, y vezes 1, y. 9 vezes 3, 27. Tudo bem? Vou descobrir agora o valor de z, que é o que está faltando. O y já descobri. Vou aplicar a mesma situação. A razão com os perímetros e o lado que falta, que eu não usei. Quem falta aqui? O 16. 16 está para o lado correspondente a ele no outro triângulo. Que no caso aqui é quem? Z. Vou lá simplificar. 42 e 63. Por 7 dá 9, por 7 dá 6. De novo, por 3 dá 2, por 3 dá 3. Posso simplificar ainda aqui o 2 e o 16. Multiplicando cruzado, z vezes 1, z. 3 vezes 8, 24. Descobri os 3 valores do meu triângulo desconhecido, que era o que ele pedia. Não posso pular etapas. Não é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa. Nesse momento eu não posso ter preguiça, tá? Ó, descobri os 3 valores, tudo bem? Vamos pro próximo agora. Próximo exemplo. Nesse exemplo, ele continua assim. Um edifício projeta uma sombra de 30 metros, ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual é a altura do edifício? Gente, lembra lá do pica-pau, do desenho? Aquela nuvenzinha na sua cabeça com tudo prontinho? Não vai existir, amor. Não vai acontecer. Eu preciso ir construindo a cena, a historinha que eu estou escutando, que eu estou lendo. Ele fala assim, um edifício. Eu tenho um edifício aqui? Ele está explícito? Não, vou desenhar. Ó, não ri do meu desenho, gente. Vou lá. Um edifício. Ele diz que ele projeta uma sombra de 30 metros. Gente, olha aqui pra mim. Em matemática, em geometria, todas as vezes que ele se refere à sombra, essa sombra está sempre sendo projetada na minha horizontal. Sempre. Lembra lá do conceito de altura? A altura é a distância entre um vértice e a base, formando com ele um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então eu tenho a altura do edifício e a sombra sempre, 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 sempre. Vocês sabem que dificilmente eu uso a palavra sempre em matemática, porque eu acho que a gente pode aproveitar vários caminhos aí para chegar no mesmo lugar. Mas nessa situação não tem escolha. Sempre, sempre, sempre. Sempre que eu falar em sombra, a sombra projetada na horizontal. Então ele fala assim. A sombra do meu edifício, a bonita, aqui ó. Essa sombra, ela mede 30 metros. Tá? E aí ele vai continuando a historinha. Ao mesmo tempo que um poste, vou lá desenhar o meu poste. O meu poste, que tem 12 metros, projeta uma sombra que é sombra, ó, na horizontal. Sempre na horizontal. Projeta uma sombra de 4 metros. Qual é a altura do meu edifício? Gente, olha aqui. Vocês conseguem ver que eu tenho 2 triângulos? Todo mundo viu? Sempre que eu falo de altura e sombra, o que eu tenho, na verdade, é uma comparação de 2 triângulos. Eu tenho uma semelhança.
Então, eu vou precisar usar lá o nosso conceito de semelhança. Olha só. E aí eu vou escolher como é que eu vou montar as minhas razões. Eu posso montar a razão usando os elementos, as medidas do mesmo elemento, ou eu posso montar a razão usando grandezas que sejam comparativas. Aqui, ó. Eu vou montar a primeira razão usando altura com altura. Tudo bem? A altura do prédio, que é x, está para a altura do poste, que é quanto? 12. Agora eu vou montar uma razão usando sombra, que é a minha outra grandeza. Assim como a sombra do edifício, que é 30, está para 4, que é a sombra do poste. Lá eu posso aplicar a simplificação lá das minhas proporções. Vou simplificar aqui, ó, na horizontal. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Posso simplificar mais alguém? Não posso, ó. Simplificação sempre na vertical ou na horizontal. E aí, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1, x. 3 vezes 30, 90 metros. Essa é a altura do seu prédio. Flávia, eu não enxergo assim. Lembra que a gente conversou lá no comecinho sobre visão geométrica? Que cada um de nós tem uma visão diferente e que eu preciso respeitar isso? Por isso que em geometria eu nunca tenho um caminho a seguir, eu tenho vários. Então vamos pensar numa outra pessoa, num de vocês que tenha visto de outra maneira. Suponha que você vai montar uma razão com os elementos do edifício. Ó, altura com sombra. Vou montar. X, que é a altura do edifício, está para a sombra dele. Assim como, vou pegar agora o poste. A altura do poste está para a sombra dele, que é 4. Vou lá simplificar. Na horizontal, na vertical. Aqui, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Multiplicando cruzado, lá a propriedade fundamental das proporções. X vezes 1 dá x. 3 vezes 30, 90 metros. Viram? Qual o caminho que eu vou seguir, Flávia? Aquele que você enxerga melhor, que for mais conveniente para você e mais claro. Estamos combinados? Próxima questão. O perímetro de um triângulo é 60 metros e um dos lados tem 25 metros. Qual é o perímetro do triângulo semelhante, cujo lado homólogo ao lado, cuja medida foi dada a média de 15 metros? Nossa, que confuso, né? Mas é aquela história lá do pica-pau da nuvenzinha na cabeça. Eu preciso ir destrinchando isso e construindo. Primeiro ele fala, o perímetro de um triângulo. O triângulo tá aqui, ó. Tá explícito? Tá desenhado? Não. Então eu vou fazer. Ó, triângulo. E aí eu tenho o perímetro. Ah, o perímetro desse cara, símbolo de perímetro 2P, lembra? O perímetro desse cara mede 60 metros. Um dos seus lados tem 25 metros. Ah, ok. Escolhi um lado, ele não me disse quem era, eu coloquei onde eu queria. Aí ele continua. Qual é o perímetro de um triângulo semelhante a ele? Eu tenho outro triângulo ali? Também não. Vou desenhar. O perímetro desse triângulo é o que ele quer saber. Eu não sei quanto é o perímetro dele. Eu vou chamar ele de quem? De X. E aí ele continua com umas conversas com um vocabulário bem difícil. Lembra que nós estamos construindo o nosso vocabulário, para cada conteúdo que a gente aprende, a gente vai montando, conhecendo palavras novas. Olha aqui. Ele diz que o perímetro do triângulo semelhante é X, esse X que eu quero saber. Aí ele fala assim, cujo lado homólogo. Ó, mais uma palavra para o nosso vocabulário. Homólogo significa correspondente. Por que eu preciso saber isso? Eu preciso saber muito.
Lembra que eu conversei com vocês? Claro, daqui a 4 anos vocês inevitavelmente farão a prova do Enem. Ah, Flávia, faz tanto tempo, faz muito tempo ainda, mais ou menos, né? Porque passa voando. E 80% do nosso conteúdo é do ensino fundamental que cai lá no Enem. E semelhança são 2 questões certas todo ano lá. Então a gente não pode deixar de estudar e se aprofundar ao máximo, inclusive com o vocabulário. Porque se você não conhece a palavra homólogo, você já deixa pra lá, já começa a dar um siricuti com medo que você não quer fazer mais nada. Olha aqui. Quando ele fala em lado correspondente, ele quer dizer que é o lado que está ocupando a mesma posição no outro. Se eu coloquei o 25 desse lado, o homólogo vai ser, ó, o que está no mesmo lado, só que no outro triângulo. Esse lado homólogo mede quanto? 15. Ó, homólogo correspondente. Agora ficou fácil, né? Montar a razão. Vamos montar a nossa razão agora. Eu vou respeitar a minha visão. Ou eu monto lado com lado e perímetro com perímetro, ou eu monto lado com perímetro, lado com perímetro. Fica a sua maneira de enxergar melhor. Eu vou montar aqui lado com lado. 25 está para 15. Assim como 60, que é o perímetro, está para x. Bom, posso simplificar alguém aqui. Por 5 vai dar 3, por 5 vai dar 5. 5 por 60 vai dar quanto? 12, não é isso? Tá certo? Agora eu vou multiplicar cruzado porque eu não tenho mais ninguém, ó, para simplificar. X vezes 1, x. 3 vezes 12, 36 metros. Tudo bem? Acabamos aqui a nossa aula a princípio, não é? Nós fizemos 4 exemplos. Vou deixar alguns exercícios do livro marcado para vocês. E eu vou deixar uma atividade avaliativa. Na sequência, vocês vão assistir um vídeo que fala sobre como encontrar a altura do Pão de Açúcar aplicando a semelhança de triângulos. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão criar uma situação em casa comparando objetos e as suas sombras para encontrar uma medida. Vocês vão criar uma situação-problema fazendo essa comparação. Eu quero filmagem, eu quero foto, eu quero tudo isso. Flávia, vai ser feito individual? Vocês podem fazer em grupo, virtualmente, vocês sabem, né? Se reunindo. Eu vou querer receber isso, mas eu vou querer receber a situação-problema e eu vou querer receber, sabe esses making-off que vocês fazem aí das situações? Eu quero um pouquinho do making-off de cada um fazendo a sua parte, de como vocês montaram isso, tá? A reunião de vocês virtual, cada um na sua casa criando, calculando, medindo, tirando foto, filmando. A maneira como vocês vão enviar isso pra mim vai estar registrada aí, ó, no passo a passo da descrição da nossa aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos ter um momento ao vivo pra gente tirar algumas dúvidas sobre isso, mas vai ser marcado com vocês, tá? Cuidem-se, fiquem com Deus. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Sempre que eu me pego a contemplar o Pão de Açúcar, eu me lembro do filósofo e matemático grego Tales de Mileto, que teve que calcular a altura de uma das pirâmides do Egito. Olha que bela paisagem. E se nós utilizássemos a mesma técnica que Tales de Mileto utilizou há mais de 2000 anos atrás, só que para calcular a altura do Pão de Açúcar? Como faríamos? Repara. Bom, a sombra que o Pão de Açúcar projeta é muito longa. A gente pode comparar a projeção da sombra do Pão de Açúcar com a projeção da sombra dessa estaca de madeira aqui, que está na praia. Então, supondo que essa estaca de madeira aqui tenha 2 metros de altura e a sua sombra, como dá para perceber aqui, uma leve sombra, suponha que essa sombra tenha 3 metros, ou seja, a sombra que o Sol projeta nessa estaca de madeira vale a 3 metros. Isso forma um triângulo retângulo. E a altura do Pão de Açúcar, que é o que a gente quer saber, eu vou chamar de x,
Quem tivesse se dado ao trabalho de medir a projeção da sombra do Pão de Açúcar, veria que essa projeção daria aproximadamente 594 metros. Isso também forma um triângulo retângulo. O que o Tales fez? Ele percebeu que esses dois triângulos são semelhantes, porque os raios solares são paralelos. Ou seja, esse lado X aqui é proporcional ao lado 2 dessa estaca de madeira, na mesma proporção que a projeção da sombra do Pão de Açúcar, que é de 594, está para a projeção da sombra daquela estaca de madeira, que é de 3 metros. Como nós temos aqui esta igualdade, nós podemos multiplicar cruzado, vai ficar 3x igual a 594 vezes 2, ou seja, o valor do x, quando eu dividir dos dois lados por 3, vai ficar x igual a 594 vezes 2 dividido por 3. Então, o x vai ser igual... Eu reparo que o 594 é um número divisível por 3. Por quê? A soma dos algarismos, 5 mais 9 dá 14, 14 mais 4, 18. E 18 é um número divisível por 3. Então, 594 vai dar uma divisão exata por 3. Vamos ver quanto dá. 594 dividido por 3. 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. Baixo 9. 29 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Sobra 2. Baixo 4. 24 dividido por 3 dá 8 e o resto 0. Ou seja, 594 dividido por 3 vai dar 198. E 198 vezes 2 vai dar exatamente a altura do Pão de Açúcar, 396 metros. Tá aí então a altura do belíssimo Pão de Açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa belíssima aplicação da semelhança de triângulos para calcular a altura do Pão de Açúcar. Bom, vamos fechar nossa aula, né? Recordando um pouco do nosso vocabulário. A gente sempre fala sobre isso, não adianta eu saber fazer lá a minha continha se eu não sei qual é a aplicação, para que eu faço, nem como faço. Um dos símbolos que nós vamos agregar a nosso conhecimento hoje é o tio. O tio, comparando figuras geométricas, significa semelhança. Então, aí eu estou dizendo que um triângulo ABC é semelhante a um triângulo A', B' e C'. Tudo bem, gente? Então, eu tenho mais um símbolo aí para o nosso vocabulário, que significa semelhança. E aquela palavra lá do nosso último exemplo, que é homólogo. Homólogo significa o que mesmo? Quem lembra? Isso mesmo, correspondente. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Registrem no caderno, hein?